Bom dia a todos, graças e paz. É uma grande alegria estarmos reunidos novamente, né? Não é segredo de ninguém, mas o culto da EBD é um culto que eu amo muito, né? Maravilhoso, todo culto de ensino, todo culto que a palavra de Deus ela é ministrada fielmente, a gente devemos ter muito zelo e muito honra. Façamos de tudo para estarmos reunidos em todas as reuniões. Eu estou bem aqui, além de alegria, estou também com muito temor, né? Nós sabemos que aquele que traz algo da parte do Senhor para o seu povo, tem uma grande responsabilidade de trazer aquilo que o Senhor quer falar para a sua igreja naquele determinado dia. Agradeço também a, a presença dos irmãos da comunidade, né, nos deu as honras de estar por aqui. Também trago um abraço da minha esposa, que pôde ficar em casa porque está ajudando ali no almoço da Rafaela, né? Teve um bebê e ontem chegou e mais tarde nós estamos indo lá. Sem mais demoras, eu quero ser rápido e objetivo nesta manhã. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Hebreus. Glória a Deus. Sobre o tema de hoje, eu tive a oportunidade de ministrar lá na comunidade, já faz algum tempo, e o Senhor colocou no meu coração de trazer também nesta manhã, sobre a importância, a vitalidade de estarmos em comunhão, o povo de Deus. Amém? Hebreus 10, versículo de número 25. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor Deus, novamente, entoando, Senhor Deus, louvores e graças a Ti, Pai. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos segurado com as Tuas mãos, Pai. Estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra. Te agradecemos por essa porção. Fala aos nossos corações, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que os nossos corações estejam dispostos e disponíveis, Pai, para Te ouvir e também, Senhor Deus, para Te obedecer. Desde já nós Te oramos e já Te agradecemos. Amém. Nós sabemos que o livro de Hebreus é o livro que mais fala sobre apostasia. É um dos livros que mais mostra, que mais exorta o povo a continuar na fé. Não se sabe quem é o autor de Hebreus, mas entendemos que por meio da graça do Senhor, ele escreveu porções maravilhosas sobre acerca de perseverança dos santos. Nós vemos tanto de Gênesis, Apocalipse, essa informação. Porém, o livro de Hebreus, ela enfatiza muito a questão da perseverança dos santos. Essa passagem, ela, hoje em dia, ela é tratada com muita polêmica, por conta dessa reunião dos santos, né? Existe um povo que se autodenomina, né, como, não vou dizer autodenomina, mas na teologia é conhecido como desigrejados, né? E eu estava vendo um dado que 8% da população brasileira, no último censo, se considera desigrejado. É aqueles que não congregam e de alguma forma eles dizem que ainda, né, serve ao Senhor, creem no Senhor, de alguma maneira eles fazem parte
da igreja universal, ou seja, da igreja espiritual do Senhor. Só para você ter ideia, irmãos, 8% da população brasileira é cerca de 16 milhões. 2 vezes o estado do Ceará. Ou seja, são 16 milhões de pessoas que não sabemos as causas, existem várias, que abandonaram a congregação dos santos, a comunhão, a comunidade de fé. Isso, a maior denominação hoje são dos desigrejados. E esse prefixo des indica o quê? Rejeição, abandono. Ou seja, desigrejados significa aqueles que abandonaram a igreja, aqueles que abandonaram o corpo de Cristo. Mas eu aqui nesta manhã não vim questionar, não vim falar sobre os desigrejados, mas hoje eu vim falar dos igrejados. A importância que temos de estarmos em comunhão. E é tão interessante, irmãos, que não é um problema nosso atual. Você vê aqui que o próprio autor de Hebreus diz que era um costume de alguns. Alguns acreditam que era por conta da perseguição, Alguns acreditam porque era por conta que estava entrando, novamente os conceitos judeus novamente, e eles estavam voltando à fé antiga. Existem vários motivos, porém o autor bíblico diz que, hipótese alguma, você não pode deixar a congregação. E muitos de nós temos algumas dificuldades de estarmos reunidos por conta de coisas pessoais, às vezes por conta de trabalho. Muitas vezes, eu vi até um artigo que muitas vezes é porque você não gosta do pregador, não gosta do irmão, mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela é toda inspirada por Deus, e esse versículo nos mostra categoricamente que não deixemos de nos reunir como igreja. Um frequentador de igreja escreveu para o editor de um jornal e declarou que não faz sentido ir aos cultos todos os domingos. Por quê? Ele diz: eu tenho ido à igreja por 30 anos e durante este tempo devo ter ouvido os 3.000 sermões. Mas por minha vida, com exceção de um ou outro, eu não consigo lembrar da maioria deles. Assim eu penso que estou perdendo o meu tempo e os pastores também estão desperdiçando o tempo deles. Esta carta iniciou uma grande controvérsia na coluna Cartas ao Editor. Para a alegria do editor-chefe do jornal, que recebeu diversas cartas, das quais ele decidiu publicar esta resposta de um outro leitor. Estou casado há mais de 30 anos. Durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 3.000 refeições. Mas por minha vida, com exceção de uma ou outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram e me deram a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se a minha esposa não tivesse me dado estas refeições, eu e os nossos filhos estaríamos desnutridos ou mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar minha alma e de minha família, estaríamos hoje em terríveis condições espirituais. E essa é uma verdade, Quantos de nós, isso já aconteceu comigo, quantos de nós já passou, pastor, uma semana sem abrir a Bíblia? E naquele domingo, ou na terça ou na quinta, quando você chega na igreja, para você acompanhar a exposição da palavra, você é designado a abrir a palavra de Deus. E nela, ela nos exorta, ela nos motiva a continuar a caminhada, a ver o que está dando errado, o que está dando certo. E você só abriu a Bíblia, sabe por quê? Porque você chegou numa congregação. É interessante que o texto aqui, quando ele fala reunir como igreja, a palavra aqui, no original, é eclésia, E ela é traduzida como chamados para fora. E muitos de nós
Irmão Rafael, já ouviu alguém dizer assim, ó, nós como igreja somos chamados para fora, para testemunhar lá. Mas não somente isso. Por quê? Porque o sentido literal, o sentido real dessa palavra é chamados da nossa casa para nos reunir. Sair de fora das nossas casas para nos reunir. Esse é o sentido original da palavra. E aqui, o autor, ele dá a extrema importância da comunidade de fé. Ou seja, ele vê que é vital para todos nós. Isso é muito vital para todos nós. Eu gostaria de ler alguns versículos posteriores. Hebreus 10:19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemos de Deus com o coração sincero e plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Esses versículos posteriores, e alguns versículos que até aqui foi lido, nos ressalta essa importância, né, do modo espiritual que o Senhor abriu por meio do seu véu, do seu corpo. E ele nos orienta aqui, irmãos, a nos apegar. Nós temos que nos apegar com firmeza àquilo que nós professamos. Nos capítulos anteriores, o próprio autor de Hebreus, ele faz essa exortação, né? E entre esses versículos está o versículo 25. E qual é a importância de estarmos em congregação, estarmos em união? É o encorajamento uns aos outros. É nos fortalecer. Nos fortalecer. Gostaria que alguns irmãos fossem abrir no Salmo 133. Glória a Deus. Salmo 133, versículo número 1. Amém? Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Aqui o salmista, aqui é um salmo de peregrinação, né? Eles cantavam esses salmos quando eles subiam para Jerusalém. E o salmista, ele vendo todo aquele povo subindo para Jerusalém, adorar o Senhor, ele olha para a comunidade e diz assim: como é bom e agradável ver todos os irmãos vivendo em união. Aqui nós entendemos que é uma congregação física, né? Eles estavam ali se reunindo. E é muito mais do que o físico. Nós devemos estar em unidade de espírito, em um só propósito. E aqui, irmãos, parece que nós como igreja, muitas vezes, queremos, de certa forma, desprezar algumas palavras que o Senhor nos coloca na nossa frente. Ele começa dizendo assim: como é bom e agradável. E
E algumas coisas que acontecem no meio da comunidade tem desagradado alguns de nós, né? E isso, nós colocamos desculpa, né? Nós colocamos desculpa para não perdoar o nosso irmão. E isso, a palavra de Deus diz que você tem que perdoar, assim como Cristo vos perdoou. E tem alguém lá na igreja que não me agrada, eu não vou sair de casa, do conforto do meu lar, para participar de comunhão com eles, porque não tá se encaixando as coisas. Irmãos, como família de fé, nós temos que tratar uns aos outros com graça e com misericórdia. E durante a nossa caminhada, nós aprendemos que com as nossas falhas, com as nossas quedas, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, nós devemos olhar com misericórdia para os nossos irmãos. Porque nós queremos ser vistos com olhar de misericórdia. E a família da fé é isso. Eu estava até falando ontem que se a gente for escolher amar aqueles perfeitos, né, nós ia amar quem? E o que é que nos difere, né? O que nos diferencia dos lá de fora, dos que não têm Cristo? Se a gente ama só aqueles que é nosso próximo. Então, esse viver em união é primordial para a nossa continuidade da caminhada do Senhor. Em algumas traduções, voltando a Hebreus 10, deixamos de nos reunir, né? E esse prefixo ré, né, de unir, tem o significado de quê? De continuidade. Né? Devemos nos reunir continuamente. Todas as possibilidades, toda vez que você pode e quer, vá para a casa do Senhor. Sabemos que nós, como corpo de Cristo, nós participamos de alguns grupos de WhatsApp. E eu creio que muitos de nós já foram edificados por algo que alguém postou, né? Por um louvor, pelo um testemunho. E na igreja não é diferente. Sempre o Senhor tem algo a nos falar. Quando Jesus ele começa seu ministério, a grande maioria dos seus sermões era coletivamente. Ele sentava e falava para um grupo de povos, né? Um grupo. Quando os autores bíblicos, ele escreve as cartas, ele diz que é a carta à igreja que está em Éfeso, né? A igreja que está em Corinto, a igreja que está em Tessalonicenses. E devemos ter isso em mente. Irmãos, essa palavra reunir como igreja, eu fui buscar o significado dela. Ela só tem 3 lugares na Bíblia. Olha a importância, como ela encaixa com esta palavra. Vamos lá em 2 Tessalonicenses. Glória a Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 1. Diz assim: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vindo de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. E em Mateus 24,
31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Em toda a palavra de Deus, essa reunião dos santos, ela só está nesses três lugares. Você vê que no final do versículo 10, 25 diz que ainda mais que vem que o dia se aproxima. Alguns interpretam esse dia de várias maneiras. Mas por conta do contexto e por conta de toda a palavra de Deus, eu acredito que esse dia é sim o dia do Senhor. E os dois versículos posteriores que nós lemos falam da parúzia de Jesus, da volta do Senhor Jesus. E ele bate na tecla novamente. Vocês precisam estar reunidos. Vocês precisam. Lembra da oração de Jesus em João 17? Ele ora para os seus discípulos com um propósito. Para que todos nós sejamos um. Assim como ele é um com o Pai. E depois que nós entendermos essa verdade, o mundo olharão para a igreja unida e glorificarão o Pai que está nos céus. Porque o próprio Senhor Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Ele quebrará. Amém? Glória a Deus. Mas muitos vão dizer, irmão, eu sou igreja. Eu vi até um vídeo recente de alguém dizer assim, ó, Jesus não morreu por você. E eu, pelo tema, eu fui ver o vídeo e achei interessante. E realmente o que ele quis dizer é, Jesus não morreu por você individualmente. Você não é igreja só. Vamos ver em 1 Coríntios 6, 19. Esse versículo é bastante... Glória a Deus. Acaso 6, 19 e 20. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês e que foi dado por Deus, o que vocês não são de si mesmo? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Ele diz que nós somos o santuário do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto. Vocês são templo e morada do Espírito Santo. Ele coloca aqui bem claro, ó. Lá na próxima carta, ele começa a dividir, né, algumas questões dos dons. E ele fala que existem membros e existe o corpo de Cristo. A igreja em si é o corpo de Cristo. Membros separadamente, ou seja, são membros do corpo, mas junto é o corpo de Cristo. Aqueles que não querem fazer parte do corpo de Cristo, eles são desmembrados. Não existe uma possibilidade bíblica de nos separar do corpo de Cristo e ainda sermos da cabeça, que é o Senhor. Não existe essa possibilidade, irmãos. E o povo de Deus ama a casa de Deus. Ama. Salmos 26, 8, 27, 4, 84, 1 e 2 e o 122, 1. O salmista diz o quê? Alegrei-me quando me disseram que vamos à casa do Senhor. Né? Alegrei-me.
né, é uma grande alegria, independente do que eu veja lá, né? Lógico que a palavra de Deus nos mostra que devemos o quê? Ser, colocar algumas situações no crivo da palavra de Deus, né? Não devemos também fazer parte de uma comunidade física se ela não faz parte da comunidade espiritual. Primeiro, eu queria citar algumas razões para ir para a igreja. Amém? Primeiro, somos um corpo e devemos fortalecer uns aos outros. Hebreus 12. Hebreus 12. 12. Glória a Deus. Diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. A primeira importância. Nós, como cristãos, irmãos, nós não estamos numa corrida valendo quem vai chegar primeiro. Nós estamos todos de mãos dadas, para chegarmos todos juntos. O Senhor, Ele tem vários filhos, né? Filhos menores, filhos maiores. Existem os filhos maduros, os filhos imaturos. E independente do seu tempo de fé, da sua maturidade espiritual, nós devemos todos encorajar, fortalecer, edificar. Todos. Porque é muito fácil nós estarmos a 1 quilômetro de distância dos demais, nós olhar para trás e não ter misericórdia daqueles. Nós devemos ter paciência. Espera, vamos sentar, vamos conversar. Qual é a sua dificuldade? Fortalecer, irmãos, uns aos outros. Porque, e se nós estivéssemos atrás? E, infelizmente, irmãos, eu creio que não é um motivo, mas, infelizmente, muitas pessoas têm afastado da comunidade de fé por conta disso. Por conta dessas situações. De desprezo entre nós. E o autor de Hebreus, ele enfatiza, deixa bem claro, ó, vocês não deixem de reunir, para você estar ali todos os dias ali, mas essa reunião, irmãos, é fraterna. É fraterna. É uma união de espírito. É você sentir a sensibilidade, você ter sensibilidade da dificuldade do seu irmão, do seu próximo. De você chegar realmente junto, fortalecer. Porque, irmãos, quantos de nós chegamos só o caco, né? Na igreja. Quantos de nós? E nós fomos edificados por um abraço, por uma palavra, pelo um testemunho. E esse é o propósito. O autor de Hebreus deixa bem claro. Procurem encorajar uns aos outros. Porque realmente, irmãos, cada dia mais as coisas estão se estreitando para o povo de Deus. Cada dia mais. E esse dia está se aproximando. É mais um motivo de estarmos cada dia mais próximos uns dos outros. Tem um ditado, né, bastante conhecido, que as brasas perto do braseiro nela se aquecem, né? E que seja assim. O próprio apóstolo Paulo diz que um tem um salmo, né, um tem um cântico, um tem um testemunho, um tem uma palavra, e todos ali fortalecem uns aos outros. Segundo, para ouvir a voz do Senhor e a sua orientação. Queria que voltássemos para os Salmos. Salmos 73.
Glória a Deus. Esse salmo, irmãos, o contexto dele, ele falou muito ao meu coração na primeira vez que eu li. Eu também creio que foi até ministrado aqui nessa congregação sobre esse salmo. E o salmista, né, ele olha para os que estão lá fora, ele olha para a prosperidade daqueles que não têm Deus, e ele vê que está tudo dando certo com eles. Olha para si, olha para alguns irmãos na fé, e parece que está tudo dando errado. E muitas vezes nós temos essa convicção, porque nós desconhecemos a palavra do Senhor, porque nós desconhecemos a vontade do Senhor. E lá no versículo 16, ele diz assim: quando eu tentei entender isso, achei muito difícil para mim, realmente, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. O salmista, ele diz que ele só entendeu quando ele entra no santuário do Senhor e escuta a voz do Senhor, ele explicando, sabe que, se eles não se converterem, o mal cairá neles mais cedo ou mais tarde. Continue firme, continue buscando. Quando entramos na casa do Senhor, quando entramos para ouvir a voz do Senhor, a sua orientação, as coisas começam a fazer sentido. Faz sentido o quê? Algumas situações que nós passamos, algumas provações, algumas lutas. E por conta disso, nós precisamos buscar a orientação do Senhor por meio da sua palavra. Terceiro, para exaltar o Senhor. Salmos 84. Glória a Deus. Vamos ler versículos 1 ao 4. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam na tua casa. Louvam-te sem cessar. Aqui nós vemos um princípio, né? Nós estamos aqui reunidos. O propósito maior é exaltar o Senhor. Nós viemos da nossa casa, poderíamos até ter dormido um pouco mais, né? Hoje domingo, alguns folgam, outros não. Mas nós decidimos sair dos nossos lares, não somente para encorajar uns aos outros, para ouvir a sua orientação por meio da sua palavra, mas mais do que isso, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, entoamos louvores nesta manhã, cantamos que o seu amor, né, ele nos mostra o quanto nós somos pequenos e grandes em relação à sua misericórdia. E por conta disso, irmãos, por conta de tudo que Ele já fez, né, de tudo que Ele nos alcançou por meio do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, no mínimo, nós devemos todos os dias
engrandecer o Senhor. Aonde for. Aonde for. O autor de Hebreus, ele deixa claro, irmãos. Se você tem uma reunião de santos na sua casa, ali é uma igreja. Ali é uma igreja. Esse templo é uma igreja porque nós estamos aqui. No dia que o corpo físico, o corpo espiritual do Senhor, de algum modo, por conta das perseguições futuras, sair desse templo e se reunir em seus lares, a igreja ainda vai estar reunida. Aqui vai ser somente um templo. Mas o que se vê por aí, irmãos, é que se nós temos dificuldade de nos reunirmos como irmãos em igreja, em casa a dificuldade é maior. Nós somos sacerdotes das nossas casas. Nós devemos levantar um altar ao Senhor nos nossos lares. E esse encontro dos santos aos domingos, na semana, é para nos fortalecer cada vez mais, nos reunirmos, glorificar o Senhor. Mas Deus quer mais do que isso, irmãos. Precisamos voltar a nos reunir como igreja em nossos lares. Um altar de adoração, um altar de oração, um altar de meditação da palavra. E muitos de nós temos falhado. E quando chegamos aos domingos, nós começamos a questionar algumas coisas. Chegamos com o coração duro porque passamos a semana toda sem cultuar o Senhor. Não é o desejo do Senhor cultuarmos somente no templo. Ele deixou claro, é vital, é essencial. E eu queria finalizar. Podemos voltar para o texto, Hebreus 10. Que a palavra de Deus continua. Nos versículos posteriores, do 26 ao 39, onde termina o capítulo, é a passagem que mais fala, mais forte sobre apostasia. Ele fala que se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. E essa passagem, irmãos, eu entendo profundamente que, pelo Espírito Santo, ela está, como todos os outros versículos, no canto correto. A consequência de deixarmos de nos reunir é nos apostatar. Eu particularmente, eu não conheço alguém que já faz alguns anos que deixou a comunidade de fé e está firme no Senhor. Eu não conheço. Porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. O próprio Senhor Jesus, Ele escolheu 12 para andar com eles. Quando Ele pediu para eles evangelizar, vocês não vão só, pelo menos 2. A igreja do Senhor, ela é um corpo vivo. Nós precisamos uns dos outros. E eu vou deixar claro, eu não congrego na igreja tal e não congrego. Eu congrego dentro da minha casa com alguns irmãos. Amém, você é a igreja. É a igreja. Mas se você não congrega, se você não faz parte do corpo de Cristo, a consequência, irmãos, é se apostatar.
é se apostatar. E a primeira coisa, não sei se já aconteceu com alguém de vocês, mas quando nós estamos fracos na fé, prestes a abandonar o Senhor, porque nunca vamos dizer não, jamais vou abandonar o Senhor, jamais. Eu ainda tenho fé no Senhor, o Senhor está comigo. Mas a primeira escolha, sabe o que é, pastor? É abandonar a comunidade da fé. Sabe por quê? Porque nós não queremos dar satisfação. Não queremos dar satisfação das nossas vidas. E a família cristã me tira do isolamento egoísta. A família cristã me tira do isolamento egoísta. O Senhor orou por todos nós e Ele pediu para sermos um. E eu sou muito grato pela comunidade de fé que eu congrego, também pela Igreja Ágape, né, que passei uns 9 anos congregando aqui com os irmãos, desde a minha conversão. E eu só tenho a agradecer, irmãos. Agradecer por tudo que o Senhor tem nos agraciado, né? Com a sua misericórdia, com a sua palavra, com os irmãos. E eu, irmão, do fundo do meu coração, eu vejo o quanto é importante nos reunirmos. Eu sempre falo até para o pastor Sócrates que quando é dia de culto, pastor, uma alegria enorme. Eu sinto a alegria de vir para a casa do Senhor. Sinto muito alegria. Muita alegria mesmo. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. E é o mínimo que nós devemos fazer. É que nem nós cantemos nessa manhã, gastar a nossa vida. E muitas vezes a gente louvamos ao Senhor de boca para fora mesmo. Né? Mas que isso sirva de exemplo. O Senhor, Ele se doou por inteiro. Deus, Ele não procura os perfeitos, mas Ele procura os sinceros. E por meio do Seu Espírito, que um dia possamos ser perfeitos, porque essa é a vontade dEle. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.